Quando mistura as 3 cores primárias das subtrativas, você tem o... Legal, agora a gente já explicou quais são as cores primárias aditivas, que são aquelas formadas pela luz, né? Agora a gente vai falar sobre as cores subtrativas. As cores subtrativas são aquelas cores de pigmentos, que são as cores de tinta, basicamente, né? Que a gente utiliza ali para pintar uma parede, pintar um quadro. As cores que a gente usa na impressora, né? Elas são cores subtrativas. Das cores subtrativas, a gente pode dividir elas em 2 grandes grupos, que são o das opacas e o das transparentes. Na área das opacas, que a gente tem, por exemplo, a tinta óleo, a tinta acrílica, se ela não for diluída muito em água, a tinta látex. As cores primárias delas são o vermelho, o amarelo e o azul, que nem a gente aprendeu na escola, então tá certinho. Aí a gente para pensar, tá, Bru, mas na minha impressora, quando eu vou comprar tinta, eu não compro vermelho, amarelo e azul. Eu compro aquela corzinha meio cor-de-rosa lá, um azul meio clarinho. Isso, sabe por quê? Porque as tintas da sua impressora, elas são consideradas tintas transparentes. Então, nesse caso, as cores primárias são o magenta, o ciano e o amarelo. Outro exemplo de tinta transparente também é a aquarela ou a tinta acrílica, quando a gente dissolve bastante ela em água, porque a tinta acrílica ela tem essa propriedade dupla, assim, de quando a gente usa ela sem dissolver muito ela em água, ela tem essa propriedade bem parecida com a tinta óleo. Mas se a gente dissolve bastante ela em água, ela fica com a propriedade bem parecida com a da aquarela, ela tem essa transparência. Então, é por isso que na tua impressora, que as tintas também são transparentes, você tem o magenta, o ciano e o amarelo. Aí, nesse caso, quando a gente mistura as 3 cores primárias, a gente tem o... Qual cor que tem, Valentim, quando mistura? Não é o branco, Valentim errou! É o cinza neutro. Na teoria, seria o preto. Se a gente adicionar todas as cores subtrativas, a gente teria o preto. Mas agora a gente vai ver na prática como não é isso que acontece. E por que não é isso que acontece? Porque os pigmentos iam ter que ser muito fortes para quando você adicionar eles se transformarem em preto. Então é por isso que, além das 3 tintas coloridas da sua impressora, você compra mais uma, que é o preto. É isso aí. Bom, agora chega de teoria, chega de falação. Vamos fazer um exercício prático. A gente vai fazer junto uma escala cromática usando as cores primárias na tinta acrílica. Eu vou preparar ali a mesa e a gente já volta a se falar.